Salmo 112. Salmo 112. Diz assim: Aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso, fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Este é o Salmo 112. Eu comi um docinho depois do almoço e estou passando apertado. Mas está tudo certo. Eu creio que vai ser tranquilo. Hipoglicemia, então dá uma balançada. Tem um texto lá em Deuteronômio 3:22 que diz assim: Não tenham medo deles, pois o Senhor seu Deus combaterá por vocês. Não tenham medo deles, pois o Senhor seu Deus combaterá por vocês. É interessante esta palavra aqui, porque a gente vê que Deus, Ele anda conosco, Ele caminha conosco. Isso desde o princípio, né? Desde o princípio Deus tem estado conosco. Então, quando Moisés falou essas palavras, ele estava falando para uma nova geração, né? Falando para uma nova geração dos israelitas no deserto. E eles estavam caminhando ali para Canaã, né? Para Canaã. Então, o povo de Israel havia lutado ali com dois reis, né? Seom e Og, né? E isso está no capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Deuteronômio, né? E Moisés, ele usou essas palavras para encorajar a Josué, né, a caminhar, né, a continuar ali a caminhada, né? Então, ele luta primeiro contra Seom, né, que é o rei de... Eu tenho no texto aqui. Seom, que é o rei dos amorreus, né? E depois ele luta contra o rei Og, que é o rei de Bazã, né? E ele está incentivando o povo de Israel que está com medo, né? Que
na caminhada para entrar em Canaã, ali havia gigantes, e ele fala para eles: não tenham medo, eu estarei com vocês, eu estarei com vocês. E como temos sido nós? Temos tido medo? Nessa pandemia, como que nós estamos caminhando, né? Como que nós temos olhado, né, esses dias, como povo de Deus? Como nós temos vivido esses dias, né? Temos passado por lutas, por perdas, né, familiares, pessoas queridas, né, e mesmo aqui na igreja nós temos passado por dias difíceis. E qual é a palavra de Deus para nós? Não tenham medo. O Senhor, seu Deus, está com vocês. A cada momento, a cada instante, né? Nós somos humanos. Nós temos os nossos medos normais, né? O medo bom, que a gente costuma dizer, né? Eu me lembro que, quando criança, meu irmão fez uma gambiarra lá na força e falou assim: ó, não encoste o dedo, não coloque nada aqui, que esse daqui dá choque. E eu devia ter lá uns 8, 9 anos, e essas coisas feias a gente lembra, né? As coisas boas a gente esquece. E eu peguei um arame de longe e falei assim: eu acho que de longe o choque não deve ser tão... Aí este ser que vos fala, pegou um arame, né, e de longe encostou e pô, e caiu. Eu me lembro que eu bati a cabeça na parede, eu não lembro, depois não lembro mais nada. E deve ser bem mais ruim do que eu estou sentindo agora, né? Que a glicemia baixa, você fica meio zonzo. Mas imagine isso, né? E ele falou: não façam isso, não chegue perto, não faça nada. Eu falei: mas de longe não deve ser tão difícil. E esses são aqueles medos normais. Tem um pastor na nossa igreja, o pastor Altamiro, ele contava que ele fazia umas coisas. Eles faziam em casa algumas armadilhas. Eles colocavam um fio assim, positivo, perto do tanque, onde as irmãs iam lavar as coisas, né? E elas iam, às vezes, descalças lá, se eu não me engano é isso. E elas iam descalças lá, né? De repente elas chegavam gritando, xingando, porque tinham levado aquele choque. Outras vezes eles colocavam na porta, de um lado de cá, alguém ia do lado de lá pegar na maçaneta e tomava aquele choque. Eram umas brincadeiras assim estranhas, né? Mas eles faziam essas coisas com os irmãos. E o que nós vemos? Esse negócio de brincar com faca. Às vezes eu vejo meu neto lá, eu falo: filho, vamos mudar a brincadeira, que essa aí não tem graça, me devolve a faca. Às vezes, na piscina, você vê as crianças brincando, né? Esses dias nós estávamos lá, teve uma das crianças, lá, piscina, que bom, chegou aí, pum, pulou lá dentro. Ele esqueceu que não sabia nadar, né? Aí foi todo mundo pular para pegar o moleque lá. Você está rindo, né? Mas são coisas assim que a gente, né, são os medos, né, os medos que a gente tem que ter, né, tem que ter. Mas existem aqueles medos anormais, né, aqueles que nos paralisam, aqueles que realmente precisam ser tratados, né? Estava olhando lá no dicionário, né? E estava vendo os nomes das fobias, né? Eu não sei porque que inventaram óculos, né? Eu acho que é para usar e não para ficar pendurado, né? E vamos lá então. Aqui está.
Vocês sabem o que é laxanofobia? A pessoa tem medo de vegetais. Olha isso. Ela não consegue comer vegetais. Ela olha assim para uma verdura e fala: não, isso daí é perigoso. Não vou comer isso não. Né? Alguém sabe o que é acrofobia, que muita gente tem, inclusive eu? Acrofobia é medo de altura. A pessoa não pode... Subiu numa escada, já ela agarra e... Enquanto não descer, ela ela não para, né? Medo de tomar banho. Alguém já ouviu falar disso? Eu só conhecia o Cascão lá da Turma da Mônica, mas eu acho que o meu neto deve ter, porque eu tenho que brigar com ele um monte para levar ele para o banheiro. Acho que toda criança, né? Quer brincar, não quer tomar banho. Chama-se ablutofobia. Ablutofobia. E a fobia do momento, né? Tenho conversado muito com as pessoas no meu trabalho. E hoje nós estamos percebendo quantos hipocondríacos nós temos, né? Diante da pandemia, a pessoa assim, ela toma tantos cuidados, que ela é a primeira que pega a tal da Covid, né? E eu conversando com o irmão, ele estava falando, ele falou: rapaz, lá na empresa só eu uso máscara. E por incrível que pareça, eu fui o primeiro a pegar o Covid. E é isso que acontece, né? É isso que acontece. Então, nós temos nossos medos, né? E alguns deles precisam ser tratados, né? Alguns deles precisam ser tratados, né? E são os medos que o ser humano tem. E é algo que, se não é normal, se às vezes é anormal, precisa ser tratado, precisa ser cuidado, né? Lá no livro de Deuteronômio, ainda no capítulo 20, Moisés fala para aqueles homens, né, porque às vezes ter um medo que se torna covardia, medo de enfrentar, né? No capítulo 20, versículo 8, ele diz assim: por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Você já conheceu pessoas que vem um projeto, e o projeto às vezes é ousado, e às vezes o projeto é algo que vai ser, não, nós vamos ganhar muitas almas para Cristo. Aí um sujeito lá já fala: isso aí vai dar trabalho, hein? Essa pessoa vai ligar de madrugada na sua casa lá, e você vai ter que atender, hein? Ele vai aceitar Jesus, vai ter problema. Nunca ninguém viu isso? Nunca ninguém viu isso? Pois é. Os projetos de Deus, eles são ousados. E dá trabalho. E precisa, né, rodar o programa e fazer a coisa, né? Tem que ser feito. E muitas vezes, aqueles soldados desanimados, que eles fazem? Eles ficam falando na cabeça dos outros: isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E parece, né? E existe, e imita aquela hiena que tinha no desenho animado, né? E é aquela que vai, né? E existem muitos. E Moisés conhecia alguns. Ele falava: manda esse sujeito para casa, que ele não está a fim de trabalhar. Hoje a gente vê muito isso, né, nas empresas. Aquela pessoa que não gosta muito de receber uma tarefa, ela gosta de criar problemas e gosta de criar situações. Mas nós sabemos que existem metas e elas têm que ser cumpridas.
né? E tem aqueles que falam, né? Tem até uma frase que fala sobre isso. Esqueci qual o sentido do... Mas você dá uma meta, a pessoa fala, meta cumprida, né? Você vai e dá faz um projeto, as pessoas, opa, é conosco mesmo, são aqueles que levantam a mão e vão em frente. Por quê? Porque eles não têm medo. O medo às vezes atrapalha muito a vida das pessoas. O medo se torna doença. Nós temos que tomar cuidado com os nossos medos. E temos que ver até onde eles estão atrapalhando a nossa vida, a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos. E termos o cuidado de pedirmos a Deus que Ele nos conserte, que Ele nos oriente, que Ele retire de nós o medo paralisante, para que a gente saiba ser homens e mulheres de fé, que olham para Deus e caminham para frente, e diante das lutas, das dificuldades, entregarmos diante do Senhor e falar: Senhor, eu não sou capacitado, mas o Senhor pode me capacitar. Eu não tenho essa coragem, mas é o Senhor que luta as minhas batalhas. É o Senhor que caminha comigo, por isso eu não temerei. E aí Moisés olha para aqueles homens: não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, combaterá por vocês. Quando Moisés chega ali, naquela primeira batalha dele, e ele manda recado lá para aquele rei, e ele fala para ele: nós só vamos passar no meio de vocês, no meio das suas terras, nós não queremos nada, nós não vamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele manda os mensageiros a Seom, né? Deus fala para ele: nananina não, eu vou fazer com que esse homem tenha o coração endurecido, e vocês vão acabar com esse lugar. Eu vou lutar a guerra para vocês. Moisés, na verdade, estava com medo, porque no meio do povo havia mulheres e crianças. E Deus falou: não, vocês vão caminhar, vocês vão em frente, e ninguém vai parar o povo de Deus. E é assim que acontece. E é assim que acontece. Quando Deus está conosco, a vitória é nossa. Então creia, Deus está com você. Caminhe triunfante, caminhe em vitória, não se rasteje. Olhe para o Senhor e fala: Senhor, o Senhor falou que estava comigo, hein? Então nós vamos juntos. E caminhe com Deus. Quando eu comecei aqui a palavra, eu não estava enxergando nada aqui mais. Eu fui lá, tomei água, coloquei sal na língua, falei: nossa, esse doce está fazendo efeito. Mas eu falei: Senhor, o Senhor deu o serviço, agora ajuda eu a fazer. E eu comecei a falar e agora eu já estou ótimo. Estou com vontade de comer outro doce. Não estou não, brincadeira. Eu fiz isso. Eu não vou nem contar isso aqui, que senão o pessoal não vai querer pegar meu Uber mais. Mas temer ao Senhor, a palavra de Deus diz para nós temermos ao Senhor nosso Deus. Então, há um medo que nos estabiliza. Como assim? Sim, há um medo que todo cristão precisa cultivar, que todo crente precisa cultivar. E que temor é esse? Que medo é esse? É você temer ao Senhor. É um temor que elimina todos os outros temores. Porque quando você obedece à vontade de Deus, os outros medos ficam para trás. Mas eu tinha tanto medo, do Covid, tenho tanto medo de tantas coisas.
tema o Senhor, e Ele cuidará da sua vida. E mesmo que você venha passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Porque mesmo que você venha a morrer, a vitória já é sua, porque Deus estará com os braços abertos te esperando. E a vitória é nossa. O inimigo pode tirar até o nosso corpo, mas a sua salvação é certeza e é garantida. Então esqueça os outros temores e obedeça e sirva e tema ao Senhor nosso Deus. Ao Senhor nosso Deus. Então, por isso que o Salmo 112 diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que tem prazer nos seus mandamentos e que se compraz nos seus mandamentos, né? Feliz é o homem, é a mulher que teme ao Senhor. E o verso 1 do Salmo 112, ele diz assim, ele fala a respeito da nossa família, E ele diz: bem-aventurado é aquele que busca o Senhor. E o verso 2 fala: a sua descendência, ou seja, a sua família será poderosa na terra. A sua família será guardada, protegida, e ela será poderosa na terra. A sua geração será abençoada, diz o verso 2 aqui do Salmo 112. O que mais que ele diz? E ele fala sobre a sua situação, a sua vida. Ele diz assim, no verso 3: na sua casa há prosperidade, na sua casa há riqueza. Ah, mas eu não tenho nenhum carro zero lá. Deus nunca fala dessa riqueza. A sua riqueza é a sua vida de felicidade, a sua alegria, é saber que não vai faltar, porque Deus te dará a saúde, Deus te dará todos os cuidados para que você tenha uma vida tranquila e em paz. Sabe, mesmo que você não almoce na churrascaria todo dia, mas não há de faltar no seu lar tudo que você precisa para ter uma vida em paz e felicidade. Por isso, tema ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Um outro medo que nós temos são as trevas. Mas o Senhor, o que Ele fará? O verso 4. Aos justos nasce luz nas trevas. Se existe alguma coisa escura em sua vida, Deus fará com que venha o sol do meio-dia e seja claro, e seja desvendado, e você será cuidado, transformado. Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da sua vida. Diz ainda: se você tem alguma causa em juízo, o Senhor estará cuidando. Feliz é aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa. A sua causa é defendida por Deus. Sabe, às vezes a gente confia tanto nesse ou naquele, mas quem cuida de você é o que fez os céus e a terra. É o Senhor, é o próprio Deus. Por isso o salmista diz: Ele defenderá a sua causa em juízo. Deus está conosco, não tenha medo. Temer ao Senhor não significa encolher-se, rastejar-se com medo de Deus, que Deus possa nos destruir, mas ter sempre respeito amoroso, obediência ao Senhor. Obedecer a sua vontade, obedecer a sua palavra, respeitar a Deus e obedecer-lhe por causa de quem Ele é, pelo seu caráter, pela sua autoridade sobre cada um de nós, a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, Tem um pastor que é escritor, ele escreveu o nome dele é A.W. Tozer, muito conhecido no meio evangélico. Tem um livro que ele escreveu, chama A Raiz dos Justos, e ele diz assim:
Ninguém pode conhecer a verdadeira graça de Deus sem antes conhecer o temor de Deus. Ninguém pode conhecer a verdadeira graça de Deus sem antes conhecer o temor, o respeito, né? A obediência, o servir a Deus, né? Deus está cuidando da sua causa. Faça a vontade do Senhor. Se conhecemos o temor de Deus, não precisamos ter medo do inimigo, não precisamos ter medo de nada, né? Porque o Senhor, segundo aqui Moisés escreveu, o Senhor lutará por nós. O Senhor lutará por nós. Então, Salomão escreveu: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1:7. Saber significa compreender os fatos do mundo. Sabedoria é saber usar, né, esses fatos para fazer a vontade e glorificar ao Senhor nosso Deus. Ao Senhor nosso Deus. Salmo 111 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nosso maior inimigo é ignorar a sabedoria espiritual, conforme nós lemos aqui na palavra de Deus, né? Então, creia, Deus está conosco, Deus está cuidando de nós. Não tenha medo do que nos possa fazer o homem. Não tenha medo, mesmo em dias tão difíceis, tão escuros como os quais temos vivido. Creia, Deus tem o melhor para nós, mesmo que seja a morte. Mesmo que seja quando Ele nos chamar para Ele. E a gente tem, nesses dias, derramado lágrimas por aqueles que têm partido. Mas a verdade é uma só: eles têm ido para os braços do Pai. E Deus tem os recebido, com certeza com grande festa. E às vezes a gente vai, né, esses dias eu assisti pela internet o culto de uma pessoa querida que faleceu. E eu falei assim: puxa vida, o meu culto eu queria que fosse igual a isso daí. Eu quero também uns hinos assim, tão lindos assim. Porque eu acho que é como uma entrada de tapete vermelho no céu. É algo maravilhoso você cantando aqueles hinos lindos e você poder estar chegando nos braços do Pai. Eu acho que a melhor coisa para um servo de Deus é ser recebido assim nos céus, sabe? As pessoas cantando, e quando chega lá os anjos cantando, e você fala: puxa Deus, que coisa linda, vamos fazer de novo. É maravilhoso. Por isso que a palavra de Deus, ela fala: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus justos. Preciosa é aos olhos do Senhor. É lindo, é maravilhoso quando nós somos recebidos na casa do Pai. É como nós vemos aquele filho que estava perdido. E ele se arrependeu e ele falou: vou chegar lá, vou falar que eu não sou justo, que eu errei, E quando ele olha assim, vê aquele homem, e aquele homem abre os braços e o abraça gostoso. É Deus te recebendo nos céus. Isso é maravilhoso. Por isso, nós ficamos muito tristes e até com certo temor pela separação e pela perda. Mas é maravilhoso saber que Deus está conosco e que mesmo que nós venhamos a ser chamados pelo Pai, com certeza será um dia glorioso nos céus. Um dia glorioso nos céus. Então creia, não tenha medo, Deus está conosco. Deus está conosco. O Salmo 115 diz assim:
Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a você e aos seus filhos, e que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Então creia, nós somos os mais felizes, porque nós temos ao Senhor Deus como Senhor das nossas vidas. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que você receba essa palavra no seu coração e não tema, porque Deus é fiel e Ele está cuidando de cada um de nós e dos nossos. Amém? Amém. Vamos orar.